O Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo número 3 de Mateus, nos diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. E este João é aquele anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E tinha João a sua veste de pelo de camelos e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E então iam ter com ele toda Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província ao redor do Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então veio Jesus da Galileia ter com João para também ser batizado por ele. E quando Jesus foi batizado e saiu das águas, eis que os céus se abriram para ele, e foi visto o Espírito de Deus, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que no dia seguinte João estava novamente no Jordão, e com ele estavam 2 de seus discípulos. E João apresenta Jesus aos seus discípulos dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Talvez João nunca pensou, nunca imaginou no efeito que teriam as suas palavras, porque Jesus verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado da terra. Jesus era aquele que curava o leproso. Jesus era aquele que dava vista ao cego e que fazia o paralítico andar. Jesus era aquele que, em meio a uma grande multidão, ele matava a fome de todos que estavam presentes, pois onde Jesus passava, não faltava o pão. Por onde Jesus passava, não faltava o peixe. Por onde Jesus passava, não faltava o vinho. Porque a graça e a misericórdia de Deus andavam junto com ele. Os sinais do céu estavam com Jesus. Jesus era o homem que acalmou a tempestade, o homem que falava com o mar, o homem que falava com o vento. Jesus era aquele que caminhava sobre as águas. Jesus era aquele, aleluias, que fazia o milagre acontecer. Ele entrou em Jerusalém humilde, sentado sobre um jumentinho, e foi recebido como rei na cidade do grande rei. Jesus colocou a justiça em Jerusalém. Ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. Ele deu vida ao filho da viúva de Naim e ressuscitou a filha de Jairo. Ele limpou os vendilhões do templo na sinagoga. E ainda foi rejeitado pelas autoridades espirituais. Ele foi rejeitado por seus sacerdotes e foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi traído pelo seu amigo e foi abandonado pelos seus seguidores. Sozinho ele foi levado a um tribunal e solitário teve que enfrentar a fúria dos homens. Jesus foi açoitado pelos meus pecados. Jesus foi açoitado pelos seus pecados.
Jesus foi açoitado pela nossa iniquidade, porque nós é que pagaríamos o preço, mas ele carregou sobre si os nossos pecados. A coroa que ele usava não era dele, era minha, era sua. A cruz não era só o peso do madeiro, mas os nossos pecados pesavam sobre ele. E ele foi crucificado. E ele foi morto na cruz do Calvário, para que nós não pagássemos o preço. Jesus foi morto e foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. O túmulo está vazio, pois ele não está lá. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus, para que nós pudéssemos também ressuscitarmos no último dia.